A noite de 12 de setembro de 2023 foi comum para a maioria de Cleveland, mas no lado oeste da cidade, uma coisa ficou clara no momento em que os tiros foram disparados. Isso não foi aleatório. Um Honda Pilot roubado havia descido lentamente por uma rua residencial pouco antes da meia-noite. Não derrapava imprudentemente, nem tocava música alta, seguia como um carro com propósito. 4 membros de uma gangue que se autodenominava Criminosos de Sangue Puro estavam dentro daquele veículo. Entre eles, Raven, Danny Mullins, Henry Noodles, Burchett, James Flock, Clemens. A acusação define o ocorrido como assassinato ligado ao crime organizado. Quando Ahmaud Safaraj, 35 anos, saiu, o grupo teria agido rapidamente. Mais tarde, vizinhos relataram uma rajada de tiros. Depois, silêncio, do tipo em que todos ficam em casa esperando o som das sirenes para saber se é seguro sair. A vítima caiu na rua. Os pilotos do Honda fugiram em alta velocidade. Em poucas horas, o mesmo SUV seria achado em chamas em outra área da cidade. Ação para eliminar digitais, DNA e vestígios de quem estava dentro. Quando os bombeiros chegaram, quase tudo no veículo já era cinzas e metal, mas o fogo continuou. O maior problema para a polícia de Cleveland e investigadores federais era que aquela era a última ligação em uma série de atos violentos que acompanhavam havia quase 2 anos. Esse assassinato deu a eles um ponto de entrada claro na grande organização criminosa, que evoluiu silenciosamente de uma pequena gangue da Cedar State para algo mais estruturado, violento e ambicioso. Um grupo que se autodenominava Criminosos de Sangue Puro, um grupo que os promotores dizem operar como uma família, agir como uma milícia e expandir-se como uma empresa. Do lado leste de Cleveland até Akron, Youngstown e até mesmo dentro do sistema prisional do estado. Esse assassinato, em 2023, levou o governo federal a revelar uma das maiores acusações contra gangues na história recente de Cleveland. O que parecia uma execução isolada de madrugada era, na verdade, sintoma de uma gangue que, segundo autoridades, comandava um mercado aberto de fentanil, orquestrando retaliações, recrutando em prisões e impondo hierarquia em várias cidades. Esse assassinato não era a história, foi o momento em que a história se revelou. O lado leste de Cleveland viu várias gangues surgirem e desaparecerem por décadas, mas no início dos anos 2020, um lugar em particular se tornou o centro de gravidade para um novo tipo de operação. O conjunto habitacional público Cedar Estates, a leste do centro. Durante anos, tinha a mistura comum de tensão no bairro, escadarias abertas, pátios e cantos mal iluminados. Isso variava conforme quem tinha mais influência na temporada. Mas os investigadores federais dizem que algo mudou quando os criminosos de sangue frio dominaram a área, passaram a controlar o fornecimento, o espaço e o tráfego. A liderança da FBF montou um mercado constante de fentanil dentro do Cedar Estates. Uma equipe revezava turnos, usava carros escondidos e 2 apartamentos para armazenar e distribuir o produto. Os clientes sabiam para onde ir. O pátio e o gramado ao lado da loja de bebidas da 28ª Street. Fentanil, metanfetamina, cocaína e buprenorfina. Subs. Esses eram os produtos principais, cada um com preço e demanda próprios, todos gerando renda constante. A gangue não era grande, mas sua estrutura os tornava perigosos. O Danny cuidava da coordenação nas ruas e nos níveis mais altos, e havia o Noodles, envolvido com drogas e violência. Depois o Flock passou a atuar na execução e comunicação do grupo. Abaixo deles, uma rede de distribuidores e mensageiros. Jeffrey Fatty, Lee Gerald, Ruga Farrell, Devontae, Dina Johnson, Elijah, Loon Johnson, Jerome, John Thomas Williams. Cada nome reaparece em acusações por alguma combinação de conspiração para tráfico de drogas, posse de armas ou por cuidar das comunicações da equipe.
Mas a parte que mais chama a atenção, a parte que os federais mais enfatizavam, é o quão organizada era a operação, para uma gangue local. Não era tráfico de rua, mas uma rede de distribuição com Cedar Estates como fachada. Os traficantes operavam com seguranças armados por perto. Armas de fogo eram guardadas em apartamentos e carros posicionados de forma que alguém pudesse alcançá-las rapidamente se acontecesse um assalto ou uma briga. Olheiros vigiavam a movimentação dentro e fora do condomínio. O verdadeiro sinal da infiltração da FBF era simples. Nos condomínios Cedar, nada ocorria sem a gangue saber, relataram moradores à polícia. O tráfico não era passageiro. Ela estava lá todos os dias, o dia todo. O dinheiro no condomínio dava ao FBF o que toda gangue deseja. Mas poucos conseguem uma base estável, um lugar onde cadeias de suprimento, fluxo de caixa e mão de obra possam funcionar sem interrupção. A partir dessa base, eles se expandiram para fora, primeiro para outras partes de Cleveland, depois Akron, depois Youngstown e, eventualmente, segundo os promotores, para o próprio sistema prisional de Ohio. A próxima fase não era só vender mais drogas, mas criar um sistema capaz de sobreviver a prisões, disputas territoriais ou repressão nas ruas. Um sistema que seguia operando mesmo com membros presos. Cedar Estates foi o início, e agora as prisões eram a evolução. Quando gangues de rua falam em comandar o sistema, geralmente é só bravata. A cadeia geralmente é um beco sem saída, as conexões se cortam, o dinheiro seca e qualquer influência que uma gangue tinha lá fora raramente sobrevive lá dentro. Criminosos de sangue puro eram exceção. O próximo passo deles foi conseguir uma base dentro de uma prisão, e não de qualquer prisão. Centro Correcional do Nordeste de Ohio, em Youngstown, onde diferentes grupos unem antigos inimigos e cruzam caminhos. Uma hierarquia inteira é redefinida todos os dias entre janeiro de 2022 e abril de 2024. A acusação diz que membros e associados do FBF montaram um esquema de tráfico de drogas dentro da prisão. A lista de produtos permaneceu quase igual ao Cedar Estates, apenas o método mudou. A acusação relata que detentos, fornecedores e até funcionários ou candidatos a empregos na prisão teriam sido usados para transportar drogas por diferentes camadas de segurança. O governo federal disse que o plano começou com uma ideia. Se a gangue quisesse controle lá dentro, não podia contar com corrupção aleatória ou sorte, eles precisavam de pessoas e posições próprias. Então, de acordo com os documentos de acusação, os líderes incentivaram certos membros ou associados a buscar emprego dentro da prisão. Outros supostamente agiam como intermediários, coordenando quem trazia, distribuía os produtos nos blocos de celas e fazia os relatórios internos. As drogas circulavam por canais conhecidos, sendo contrabandeadas por funcionários, passadas durante o trabalho dos detentos, detalhes escondidos em áreas comuns e transferidas de mão em mão. Assim que as portas das celas se fechavam à noite lá fora, membros da gangue usavam telefones pré-pagos, contas em redes sociais e celulares contrabandeados na unidade para manter a rede funcionando. A acusação de Youngstown traz registros de mensagens e ligações com conversas codificadas sobre entregas e quantidades. Algumas mensagens pareciam conversas comuns, outras eram diretas aos promotores. Isso não era um bico, mas um segundo mercado com clientes cativos e demanda constante, onde as drogas são vendidas por preços inflacionados. E onde a gangue mantinha influência sobre detentos que poderiam voltar às ruas. A vantagem era clara. Se a FBF controlasse o fluxo na unidade, dominava a proteção, dívidas, alianças, retaliações e o futuro de quem lhes devia. Para os investigadores, optar por uma prisão federal mudou o tom do caso. Uma operação de rua, tentando se proteger ao se infiltrar dentro de um centro de detenção federal, era o tipo de escalada que garantia uma resposta pesada. No início de 2024, agências federais monitoravam a rede tanto pelos telefones na prisão, quanto pela movimentação de produtos fora dela.
Grampos, vigilância, inspeções postais e chamadas interceptadas começaram a se acumular. E à medida que as peças se encaixavam, os federais perceberam algo importante. O assassinato no lado oeste de Cleveland não foi aleatório, mas parte de uma conspiração. A FBF não se mantinha só pela reputação, impunha dívidas, disciplina e ordem interna, com um nível de violência que, segundo os promotores, ultrapassou a intimidação e chegou à coerção total. Uma das acusações mais graves é de 30 de junho de 2022. Segundo os promotores, Raven Mullins sequestrou uma mulher e a manteve em cativeiro por 6 dias. Ele a manteve presa em uma casa, ameaçou com arma e a agrediu sexualmente. Ela só escapou após quase uma semana. O foco dessa acusação são as 3 mulheres, denunciadas por sequestro e agressão em apoio ao crime organizado. Adriana Ali, Nu, Maisha, Ação Oeste, Kayla, Yeyo, Tyler. Os promotores os acusaram de participar de retaliações comandadas por gangues, forçando as vítimas a entrarem em veículos, espancando-as e aplicando punições em nome dos membros superiores. Essas acusações, segundo investigadores federais, criaram um padrão que destacou a FBF. Assassinatos, sequestros, agressões e intimidações não foram isolados. Eles faziam parte da estrutura da organização, que tinha hierarquia parecida com uma família do crime tradicional. De acordo com a acusação, a gangue tinha um padrinho, um conjunto chamado 5 plenos, mandamentos plenos como código secundário e uma comissão para decisões internas. Os atos de execução integravam esse sistema. Quem devia, desobedecia ordens ou ameaçava a operação sofria consequências. O mesmo valia para quem, na organização, colocava os negócios em risco ou discutia com a pessoa errada. Ao montar o caso RICO, os promotores federais tornaram essa parte da história essencial. A violência unia a hierarquia unia os membros, e o padrão de retaliação unia toda a operação. Cedar Estates, Akron, Youngstown, o sistema prisional e o assassinato de 2023 em uma única organização criminosa contínua. Aqui, o caso deixou de ser crimes isolados de rua e virou um caso completo de RICO. Quando os criminosos de sangue puro apareceram em Cedar Estates, seus crimes se confundiram com o barulho comum da cidade. Tiros, tráfico de drogas e ligações para o 911 de madrugada são rotina em Cleveland há anos. 2 coisas mudaram a visão dos investigadores sobre o grupo. Primeiro foi a escala, segundo foi a coordenação. Em 2022, a Força Tarefa Federal já rastreava diversos canais de fentanil no nordeste de Ohio. Alguns cruzavam condados rurais, outros passavam por Akron ou contornavam o oeste de Cleveland até o condado de Lorain. Mas um canal ligava Cedar Estates a Youngstown. A prisão se destacou porque não parecia uma rede dispersa, parecia algo organizado, e foi aí que a rede federal se ampliou. Os registros federais mostram que a investigação se estendeu por 2022, 2023 e 2024, com várias agências focando nos mesmos alvos. FBI Cleveland, Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos Drug Enforcement Administration, Escritório do Procurador dos Estados Unidos, da América do Distrito Norte de Ohio, Organized Crime Drug Enforcement Task Force e Forças-Tarefa de Repressão ao Crime Organizado e Tráfico de Drogas. Os investigadores mapeavam toda a estrutura, não só observavam traficantes isolados. Quem fornecia, coletava dinheiro, cobrava dívidas, comunicava com a prisão e controlava a violência. Telefones monitorados, abordagens de trânsito registradas e transações diagramadas. As ligações entre o mercado de rua e a prisão eram sempre verificadas. Os hábitos da gangue facilitavam o trabalho. FBF tinha uma base fixa em Cedar Estates, uma rede fixa em Youngstown e um círculo de liderança fixo, cujos nomes continuavam aparecendo nos mesmos arquivos.
Cada prisão, apreensão e mensagem interceptada continuava apontando para o mesmo grupo, os criminosos de sangue puro. Depois de quase 2 anos de vigilância, com mensagens interceptadas e apoio de investigadores prisionais, os promotores federais tomaram sua primeira ação pública. Divulgaram uma acusação substitutiva, indiciando 15 membros e associados dos criminosos de sangue puro por tráfico de fentanil, metanfetamina, cocaína e buprenorfina. Conspiração para tráfico, posse de armas de fogo ligada diretamente ao mercado Cedar States e tentativas de contrabandear entorpecentes para o Centro Correcional do Nordeste de Ohio, em Youngstown. O processo mostrou que os FBF usavam 2 apartamentos no Cedar States para esconder drogas e vendê-las abertamente, na área gramada ao lado da loja de bebidas da Rua 28. Descreveu o componente prisional, ligações codificadas, contrabando, celulares e associados buscando empregos correcionais na unidade. Para fortalecer a presença da gangue, a acusação de abril deu vantagem aos investigadores. Revelou o mercado de drogas e o esquema na prisão, mas não a violência que unia a organização. Em 4 de dezembro de 2024, as acusações contra Rico ainda eram finalizadas. 8 meses depois, promotores federais apresentaram um caso bem mais amplo. A segunda acusação denunciou 18 réus por conspiração de extorsão, incluindo o assassinato de Ahmad Issa Farage em 12 de setembro de 2023, na West 73ª Street com Clark Avenue. Acusações de sequestro e agressão sexual contra Raven Mullins em 22 de junho e de sequestro e agressão contra Adriana Null, Maisha West e Kyla Tyler. A operação de drogas Cedar States, o esquema de drogas da prisão de Youngstown e a hierarquia da gangue. O governo, com essa acusação, não focava em casos isolados. Eles apresentavam os criminosos de sangue frio como uma única organização coordenada, atuando em Cleveland, Akron, Youngstown e até em uma prisão federal privada. Agentes federais e promotores classificaram a FBF como uma das maiores ameaças de gangue no Nordeste de Ohio. Não pelo tamanho, mas pela estrutura. O processo federal contra os criminosos de sangue puro ainda não acabou. A maioria dos réus da denúncia, Rico, de dezembro de 2024, segue presa, aguardando julgamento. O assassinato de Ahmad Issa Farage, o caso de sequestro de junho de 2022 e as outras acusações de violência dependerão das provas que surgirem durante o julgamento. Os documentos mostram como a gangue estava profundamente enraizada em toda Cleveland. Os conjuntos Cedar vão mudar. Outro grupo pode ocupar o espaço ou o mercado, se dividir em grupos menores. O esquema de envio para a prisão de Youngstown pode acabar ou alguém pode tentar reconstruí-lo. Para os criminosos de sangue puro, a história está em suspenso, nada foi resolvido ainda, sem veredictos, sem desfecho. Apenas uma equipe que operava como um sistema fechado, agora forçada a um processo onde nada anda rápido, mas tudo eventualmente chega ao seu destino.